Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Elaine Poltronieri, sou psicóloga, psicoterapeuta junguiana e facilitadora das constelações familiares sistêmicas. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho, no primeiro vídeo do ano, a respeito do que exatamente uma constelação faz na vida do cliente, né? Como é que ela pode contribuir para que o cliente tenha mais êxito, mais sucesso, mais saúde, mais alegria, mais plenitude na vida. Então, no final do vídeo, eu vou inclusive fazer uma indicação, uma sugestão de uma bibliografia que fala a respeito das ordens do amor. As ordens do amor foram chamadas dessa forma por Bert Hellinger, que é o sistematizador das constelações familiares. Ele teve compreensões muito profundas a respeito das leis que regem a convivência humana em todas as áreas da vida. Então, essa é a maior contribuição. O que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, que o nosso caminho na vida, nós não somos indivíduos que estamos soltos na vida. Nós estamos completamente vinculados ao nosso sistema familiar. Quem que é o nosso sistema familiar? De uma forma resumida, obviamente, eu vou trazer para vocês aqui conceitos da forma mais resumida que eu puder. O nosso sistema familiar, ele é formado, né? Então, eu, Elaine, e os meus irmãos, que estão no mesmo nível que eu, atrás de mim, papai e mamãe, avós, bisavós, ex-companheiros do papai e da mamãe, ex-companheiros dos avós, tios, né, obviamente, e vai embora, lá para trás. Então, nós estamos vinculados a esse sistema. Algumas outras pessoas fazem parte desse sistema, como companheiras anteriores, filhos de outros casamentos que se entrelaçam conosco, pessoas, e aí saindo um pouco desse núcleo familiar, pessoas que deram a vida pelo nosso sistema, pessoas que foram assassinadas, elas fazem parte, porque se vinculam a nós, através de nós, de dores, né? E não de laços de amor. E a constelação, ela traz exatamente aonde estão em desordem as leis que regem esses relacionamentos, que Bert chamou de leis do amor. E são sobre essas leis que eu vou falar um pouquinho. Então, as constelações, no meu caso, eu optei por trabalhar com os bonecos que se movimentam pelo campo. Eles se movimentam livremente pelo campo, não são manipulados por mim, como facilitadora da constelação. Sabe, eu não me sentia muito à vontade, na época da formação, em trabalhar com bonequinhos de madeira. Porque os bonequinhos de madeira, eu preciso manipular eles. Ou eu, ou o cliente, né? E quando a gente faz isso, a gente faz com a cabeça, com a mente. E o trabalho com as constelações, ele é muito mais amplo, porque a mente é aquilo que você sabe, é aquilo que está consciente. E como nós somos conduzidos, na maior parte do tempo, por essa inconsciência, tanto pessoal como sistêmica, nós não vemos aquilo que está oculto. E quando eu digo que nós não vemos, é porque nós não temos consciência da raiz das nossas dificuldades. E raiz das nossas dificuldades em todos os níveis, né? No nível dos relacionamentos pessoais, afetivos, da profissão, do ganhar dinheiro, das doenças que muitas vezes nós desenvolvemos, muitas doenças ou vícios ou compulsões e não sabemos o porquê. Então, a constelação, ela mostra esses bonequinhos que se movimentam pelo campo, que é a técnica que eu uso, eles vão fazer uma trilha que leva o cliente a ver a origem dessa dificuldade que ele está constelando. Então, como que funciona isso? O cliente, quando ele vem se constelar, ele vai falar o problema dele, ou a dificuldade, a ajuda que ele quer na hora da constelação. E ele vai escolher um boneco que vai representá-lo no campo.
E esse bonequinho vai buscar outro, que busca outro, que busca outro, e eles vão mostrando para o cliente como se fosse holograficamente um aspecto da vida dele, aonde que aquele aspecto está em desordem sistêmica. É muito interessante. Eles mostram, eles contam uma história. E durante a constelação, frases de cura desses envolvimentos vão sendo ditas, propostas por mim de acordo com a história do cliente. E essas frases que nós chamamos de cura do emaranhado, elas restabelecem quais ordens? O que acontece no sistema? Elas restabelecem 3 ordens que são fundamentais para que o sistema possa caminhar com alívio e com fluidez, que é o que a gente busca na vida, fluidez em todas as áreas, né? Na saúde, na vida pessoal, na vida social, na vida profissional, na vida familiar, nós buscamos fluidez, fluir com a vida, fluir com alegria, com leveza, com mais prazer, com mais plenitude. Então, além dos traumas, que os traumas também são muito importantes e são trazidos à tona, se isso está relacionado com o tema que o cliente está trazendo. Porque a constelação, ela é uma nova ciência dos relacionamentos que permite um profundo autoconhecimento. Porque ela emerge aquilo que está oculto, tanto para você como para o seu sistema. E as leis sistêmicas são 3. A primeira lei é a lei do pertencimento. Todos nós viemos de um sistema. Todos nós temos o nosso lugar no sistema familiar. Nenhum membro tem o direito de excluir outro membro, seja por crença religiosa diferente, seja por comportamentos diferentes, seja porque perdeu a vida precocemente, seja porque foi assassinado, abortado, enfim, não importa o motivo. Todos nós, como membros do sistema, temos o direito de pertencer a ele. Então, essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da hierarquia. Então, nós que estamos aqui agora, né, vivos, viemos de ancestrais, não é verdade? Nós nascemos de uma linhagem ancestral. Então, existe uma hierarquia. Eu não posso me tornar maior do que meu pai e minha mãe, nem dos meus avós, e assim sucessivamente. Então, cada um tem o seu lugar no sistema. E esse é o lugar certo para aquela pessoa. Quando a pessoa sai desse lugar e vai para outro lugar, o sofrimento também aparece na vida dela, fracassos e sofrimentos. Mas a gente não tem essa consciência. Ninguém faz isso por livre e espontânea consciência. Nós não temos essa consciência. E a outra lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Como eu posso retribuir aos meus pais a grandiosidade da vida que eles me deram? Não tem como eu retribuir no mesmo nível. Porque eles são os grandes, eles que me deram a vida. Eles foram o canal da vida, a fonte da minha vida. Querendo ou não, aceitando ou não os meus pais como eles são a fonte da minha vida. Então, nutrir essa gratidão imensa por essa grandiosidade que é a vida por si só, ela já é grandiosa. E agora eu, como adulto, faço por mim mesma. Não preciso ficar exigindo dos meus pais, porque eles também vieram dos pais deles. Eles também estão sendo conduzidos pelo sistema familiar. Cada um, a minha mãe pelo sistema dela, o meu pai pelo sistema dele e eu pelo sistema dos dois. Né? Eu carrego em mim papai e mamãe e os sistemas dos dois. Então, eu estou vinculada, querendo ou não. Como que eu retribuo essa grandiosidade? Eu retribuo passando para frente a vida, tendo filhos, netos, bisnetos. No meu caso, eu não tive filhos. Como que eu retribuo? Eu retribuo fazendo um trabalho que possa contribuir com o planeta,
que possa contribuir com a humanidade. Esse foi o caminho que eu escolhi. A vida inteira trabalhei com grandes equipes para contribuir com as pessoas, através dos serviços que eu oferecia. E agora, a minha opção é trabalhar com a cura da alma, a cura espiritual, a cura do ser, né? Então, começando por mim, porque eu também passei pelo processo das constelações, então eu digo para vocês que o nosso caminho é 90% inconsciente, nós não temos essa consciência, e quando a constelação mostra para você o motivo daquele teu sofrimento, traz um alívio não só para você, como para o sistema, porque às vezes é algo que nós que estamos aqui, estamos carregando por até 8 gerações que viveram lá atrás, que passaram essa dificuldade, e através do campo morfogenético familiar do cliente, essas informações, elas estão contidas lá. E nós repetimos essas informações, mesmo sem nunca nem ter visto esse tataravô, por exemplo, que eu me identifiquei com essa dor, eu me vinculei a essa dor, mas sempre através do papai ou da mamãe, ou através dos dois, né? Não é que eu fui lá no tataravô sozinha, não. Isso foi passando de geração em geração. Às vezes acontece de alguém vir constelar uma dor muito profunda e ela está ligada com a mamãe, e na mamãe, né? Da mamãe para trás, aparece a mamãe dela, a voz, né, do cliente que está constelando, e a mamãe dela não é a primeira esposa do avô, é a segunda. A primeira esposa foi excluída. Vamos supor, ela morreu no parto, e ela foi excluída, ninguém fala dela. E eu, como neta, posso ter me vinculado a essa dor dessa exclusão. Ou como tataraneta, é mais comum como neta, sempre pula uma geração. É o que a gente observa nas constelações, né? E aí, às vezes, a pessoa fala, mas eu nem conheci minha avó. Quando eu nasci, minha avó já tinha morrido. E essa mulher, essa primeira mulher do avô, tinha morrido antes ainda da minha avó, por exemplo, né? Mas você ouviu falar dessa história. Ou, às vezes, não ouviu falar, mas sabe que tem alguma coisa acontecendo que não está te deixando ir para frente, e a constelação mostra, por exemplo, essa vinculação. Você se vinculou num nó de dor, de uma exclusão, que foi feita numa geração que você nem conviveu, mas está lá no teu sistema familiar. Enquanto o sistema não olhar para essa exclusão, outros membros do sistema vão padecer com a mesma dor tua. Normalmente, quando o cliente vem constelar, é que às vezes ele não tem essa consciência, mas depois começa a cair a ficha. Depois da constelação ele fala, nossa, não sou só eu que tenho essa dificuldade. Eu observei que mais pessoas do meu sistema tiveram essa dificuldade. Eu fui atrás dessas informações. Então, a constelação, ela trabalha reestabelecendo essas ordens. Então, que nesse exemplo que eu estou falando para vocês, é a ordem do pertencimento e a ordem da hierarquia. Como que eu, neta, posso pegar um destino de alguém que veio antes de mim? Eu me coloco num outro lugar, eu saio do meu lugar de neta e vou lá para o outro lugar querendo salvar um ancestral meu que eu nem conheci, né? Então, a ordem do pertencimento que faz com que essa primeira mulher seja incluída novamente no sistema. Então, essa é a primeira ordem. E depois a hierarquia, eu me colocando no meu lugar de neta, né? E deixando com muito amor essa inclusão fazer parte de mim. Eu trago essa primeira esposa no meu coração. E eu me coloco no meu lugar, e deixo com eles que são os grandes essa questão, né? E faço isso com respeito, com toda a amorosidade no sistema. Então, essa é a minha contribuição de hoje, né? Falando um pouquinho das ordens do amor, então, que é a hierarquia, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o tomar. Obviamente que nesse livro dá para falar muito, nesse vídeo dá para falar muito pouco a respeito dessas ordens, né? E eu trouxe a bibliografia que eu sempre trago para vocês, que aqui
nesse livro, Ordens do Amor, de Bert Hellinger, é uma bibliografia, uma das primeiras que ele lançou, e aqui o que é interessante é que ele cataloga muitas constelações onde ele mostra aonde as desordens se mostram durante a constelação. Então, eu espero ter contribuído. Se esse é o seu caso, se você enfrenta alguma dificuldade, algum sofrimento, algum vício, alguma compulsão, algum padecimento, fique convidado para conhecer um pouco mais das constelações, para constelar o seu tema. Você vai ser recebido com bastante amorosidade. Fique com Deus. Espero te encontrar em breve no meu próximo vídeo. Tchau.